A graça e a paz de Cristo, irmãos. Amém? Uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Privilégio ter recebido esse convite do pastor Marcílio. Trago um abraço do pastor Johnson e de toda a família Batista Nacional Videira Verdadeira. E agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos, conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo, dessa grande família que o Senhor tem aqui na terra. E nós estamos muito alegres por isso, por conhecer cada um de vocês, por ter participado desse momento tão maravilhoso de louvor e adoração ao Senhor. E temos a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor no tema que o pastor Marcílio nos passou. Nós vamos falar sobre família, como os irmãos já sabem. Esse é um dos temas centrais da palavra de Deus, um dos temas de grande importância para o Senhor. E se tem importância para o Senhor, certamente tem que ter importância para os seus filhos, não é verdade? Irmãos, vivemos num tempo, o irmão que estava aqui no louvor falou um pouco sobre isso, onde existem muitas vozes falando a respeito de família. A gente vê aí partidos políticos, movimentos sociais, a mídia, o poder judiciário, enfim, até organizações mundiais como a ONU, tentam impor conceitos, padrões, princípios relacionados à família. Esse é o padrão do mundo. Os conceitos que essas instituições trazem, os princípios que essas instituições que eu falei trazem, elas trazem de acordo com o padrão do mundo. Mas existe uma instituição na Terra que tem a autoridade para falar sobre a família, e essa instituição é a Igreja de Cristo Jesus. Amém? É a Igreja de Cristo por meio da palavra dele que contém as verdades a respeito da família. É a Igreja de Cristo que verdadeiramente conhece a essência do que é a instituição familiar. E por que isso? A razão é muito simples. Porque quem criou a família foi o próprio Deus. E deixou escrito na sua palavra o que é um padrão de família. Se nós queremos verdadeiramente saber o que é família, nós precisamos voltar os nossos olhos às Escrituras. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. E eu quero que você entenda porque a importância desse assunto é que, embora esse tema pareça ser de conhecimento da Igreja de Cristo, nós temos visto que muitas mentiras estão entrando de forma sutil nos púlpitos das nossas igrejas, no coração de muitos dos nossos irmãos, e contaminam as verdades estabelecidas por Deus, e muitas famílias têm sido atingidas por essas inverdades. Então esteja atento comigo e vamos meditar juntos a respeito daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém? Abra então comigo a sua Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos ler a partir do versículo 5, capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios 5, 22. E vamos até o capítulo 6, versículo 4. Diz assim na minha versão: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu ou odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, essa é a tua santa palavra, Senhor. E nós nos submetemos a ela nessa noite, como também a direção do teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui, reunidos como tua igreja, como tua família, Pai, para louvarmos e engrandecermos o teu nome e para aprendermos mais das tuas verdades, Senhor. Pai, tu tens total liberdade, Senhor, para falar com cada um de nós, por meio do teu Espírito, Senhor. Nós te clamamos que tu conduzas, continue a conduzir, Senhor, tudo que está sendo feito aqui nessa noite, para que o teu nome, somente o teu nome, seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então, debaixo da direção que nos foi dada pelo Espírito e também pelo pastor Marcílio, estamos aqui, então, para falar da família. E se você bem perceber, o apóstolo Paulo, claro, debaixo de uma direção do Espírito Santo, consegue, em poucos versículos, abarcar ensinos valiosos para a família. Em poucos versículos, esse homem consegue nos trazer fundamentos que, se de fato nós aplicarmos às nossas vidas, nos nossos relacionamentos familiares, nós vamos viver o padrão de Deus aqui na terra. Amém? Então eu queria que você percebesse, nessa nossa primeira leitura, que Paulo, quando vai falar dos deveres familiares, eles parte sempre do pressuposto de que ele vai tratar desses temas sob a perspectiva do outro e não a partir do interesse próprio. Porque, veja só, quando ele vai falar da esposa, ele está sempre apontando para o marido. Quando ele vai falar ao marido, ele sempre pede que o marido olhe para a esposa, a partir do olhar e das necessidades da esposa. Quando ele vai falar dos filhos, ele pede que os filhos olhem a partir da perspectiva dos pais e vice-versa. Quando ele vai falar aos pais, ele pede que os pais olhem a partir da perspectiva dos filhos. E isso é muito claro porque tem a ver com a essência do amor. O amor que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra, ele mesmo sendo amor, mas uma passagem muito conhecida é em 1 Coríntios 3:4. Ele vai nos dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, e no versículo 5 ele diz assim, não maltrata, não procura seus próprios interesses. Então, o amor, ele é o elo das relações familiares. Se ele é o elo das relações familiares, cada ente dessa família, ele não procura os seus próprios interesses,
mas ele está sempre vendo o interesse do próximo. Então é a partir dessa perspectiva que eu queria que nós meditássemos nesses textos, naquilo que nós lemos, porque é a partir daqui que Paulo vem então traçando os deveres domésticos, como intitula aqui a minha Bíblia, a minha versão. Então, primeiramente, queridos, nós precisamos falar a respeito de casamento. Se nós estamos falando de família, nós precisamos essencialmente e falar em primeiro lugar sobre família. E um dos pilares principais da família é o casamento. E quando nós falamos em casamento, nós precisamos ter cuidado, porque assim como o conceito de família tem sido deturpado, o conceito de casamento, consequentemente, também. Mas a partir da palavra de Deus, nós precisamos estabelecer alguns alicerces. E um dos alicerces do casamento, a partir da palavra de Deus, é a sua constituição. O que eu quero dizer com isso? É que a partir do ensino bíblico, da palavra de Deus, casamento só é casamento se ele é constituído por um homem e uma mulher. Casamento só é casamento quando ele é constituído por uma pessoa do sexo feminino com uma pessoa do sexo masculino. Parece óbvio para nós, porque estamos dentro de uma igreja, mas essa realidade, queridos, está sendo deturpada aos quatro cantos, não só do Brasil, mas do mundo. Até o conceito daquilo que é homem e daquilo que é mulher tem sido deturpado. E muitas igrejas e muitos cristãos, pessoas que um dia disseram confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, estão aderindo a esses conceitos. Então eu queria firmar, e é importante nós firmarmos no coração e na mente dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens que estão aqui nos ouvindo. Eles estão sendo bombardeados, queridos, nas suas escolas e nas redes sociais. Muitos deles já assimilaram esse conceito mudando, onde a pessoa nasce e pode decidir o que ela vai ser. Se ela vai ser homem, se ela vai ser mulher, ou se ela vai ser qualquer outra figura de tantas que têm surgido nesse meio. Então, é importante nós fincarmos esse princípio e colocarmos isso muito claramente no coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Veja que no versículo 31 do capítulo 5 de Efésios, que nós lemos aqui, Paulo repete aquilo que está em Gênesis 2, 24. Ele diz: portanto, deixará o varão, o homem, a pessoa do sexo masculino, vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai se apegar à sua mulher, uma pessoa do sexo feminino. E eles se tornarão uma só carne. Jesus repete esse texto em Mateus 19:5, quando ele respondia ali aos questionamentos dos fariseus a respeito de família, a respeito de um tema também muito delicado, que era o divórcio. Jesus volta a reafirmar que casamento é quando um homem deixa a casa dos seus pais e se une a uma mulher. A união entre duas pessoas do mesmo sexo é, à luz da palavra de Deus, pecado. Isso não mudou. Amém, irmãos? Além da constituição do casamento ser constituído por homem e mulher, nada além disso, nada fora disso. Outro pilar do casamento é a monogamia. O padrão que Deus estabeleceu para o casamento é o casamento monogâmico. Ou seja, a mulher só tem um esposo, o esposo só tem uma mulher. Irmão Hernani, tem sentido? Para que precisa falar isso? Precisa, queridos. Lá fora,
ou às vezes até dentro de muitas igrejas, mas eu digo lá fora no mundo, surgiu uma figura tão terrível que eles usam o nome de algo que para nós é bom, amor. Existe uma figura nos relacionamentos agora que se chama poliamor. Não sei se eu já ouviu falar isso, pastor Marcílio. Mas o poliamor, se você for pesquisar na internet, nem pesquise, porque é algo tão degradante. Mas eu, como tenho formação jurídica, preciso lidar muitas vezes com esses conceitos, com essas formas de lidar com esse novo conceito de família, e acaba que esses temas vêm ao nosso conhecimento. Tem o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que ele conceitua o que é esse poliamor. Diz assim: no poliamor, uma pessoa pode amar seu parceiro fixo e amar também as pessoas com quem tem relacionamentos extraconjugais, ou até mesmo ter relacionamentos amorosos múltiplos, em que há sentimento de amor recíproco entre todos os envolvidos. Eles estão chamando aqui de amor, queridos, o que é cobiça, o que é adultério, o que é imoralidade. Então nós precisamos ter cuidado, porque o nome é muito parecido. E se nós não fincarmos isso de uma forma muito clara, a geração que vai vir depois de nós vai ser confundida. E vai achar que está vivendo o amor, porque tem um nome parecido de amor, mas na verdade não vai estar vivendo isso. Vai estar vivendo debaixo de pecado, debaixo de condenação. E o mundo, queridos, vai estabelecer, como tem estabelecido isso, como normalidade. Nós não vamos nos escandalizar com o que acontece no mundo. O que nos escandaliza realmente é quando isso entra dentro das nossas quatro paredes. Quando nós nos vemos, irmãos nossos, vivendo esse padrão de vida. Muitas vezes, não de forma exposta, mas tendo relacionamentos ocultos. A gente trata desse tema e é muito delicado, mas precisa ser tratado a partir dos púlpitos, porque é uma realidade. Quantos de nós que temos aí acesso à internet, nossas redes sociais, não vemos dia após dia estourando escândalos aí na internet de pastores, de líderes que acabam caindo em adultério? São pessoas que estão em púlpitos como esse, abrindo esse livro, explanando esse livro, falando a respeito dele, mas estão vivendo no oculto uma vida sombria. E isso é muito triste, queridos, porque a cada dia que um homem e uma mulher de Deus cai, e essa situação é exposta com tanta rapidez, porque um fato que acontece hoje, alguém lança na internet, na madrugada já tomou o mundo. Uma notícia de um pastor caído, de um líder de ministério caído, ela toma uma proporção gigantesca, escandalosa. E muitos irmãos acabam morrendo na fé por causa desses irmãos que se colocam como pedra de tropeço. Então, além do casamento ser formado por homem e mulher, o casamento é, na essência, monogâmico. É um homem da mulher, a mulher é do homem. E outro tema que precisa ser tratado, queridos, quando nós falamos de casamento, sobre família, é o que antecede a constituição do casamento: a virgindade. O padrão de Deus, estabelecido por Deus, é que o relacionamento sexual entre homem e mulher, ele deve estar reservado exclusivamente para o casamento. Parece loucura nós conversarmos a respeito disso com um jovem, um adolescente, nos dias de hoje. Eu conheço pastores que ensinam seus jovens a se preservar.
Ou seja, é como se ele dissesse, não, eu não tenho condição de proibir, mas eu pelo menos digo, olha, te preserva. Eu estou tentando falar de uma linguagem, porque nós temos crianças aqui, mas os irmãos conseguem compreender o que eu quero dizer? O camarada não tem coragem de pregar que aquilo é pecado, e para ele não perder as pessoas, ele diz, não, vamos dar um jeito nisso aqui. Usa aquilo que tu pode preservar. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz que isso é um dom dado por Deus e que está reservado para a aliança do casamento. A relação entre homem e mulher, queridos, ela só é bênção dentro da aliança de casamento. Fora disso, é maldição. Amém? Fora disso, é maldição. E se falamos de casamento, inevitavelmente, precisamos falar sobre divórcio. E divórcio, queridos, é algo que Deus trata de forma severa na sua palavra. Ele diz, a palavra de Deus diz, em Malaquias 2,16, que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E eu fazia uma rápida pesquisa enquanto preparava essa mensagem, e vendo que, embora quando a gente vai falar sobre isso, sobre divórcio, sobre crises, sobre pecados, a gente acaba sempre apontando para o mundo. Infelizmente, essa é uma realidade da igreja no mundo. Divórcio. Uma reportagem de 2017 disse que o percentual de divorciados é de 25% entre os evangélicos, entre cristãos. Esse é um número trágico, queridos, porque as pessoas estão se divorciando dentro das nossas igrejas. O período da pandemia, no G1, noticiou que os divórcios bateram recorde durante o período mais crítico da pandemia. Isso é uma reportagem de 2022. E dizia que a psicanalista que fazia lá a complementação da reportagem, ela diz, a questão é óbvia, é o que o convívio no mesmo teto, 24 horas por dia, se tornou insuportável, algo que as pessoas não estavam vivendo. Olha só que curioso. A psicanalista aqui está dizendo que a razão das famílias terem se desfeito por meio do divórcio foi porque elas passaram muito tempo juntas, pastor Marcelo. Ou seja, a receita para o mundo, para que um casamento vá bem, é que esse casal permaneça longe o máximo de tempo possível. Porque se trancar esse pessoal dentro de casa dá problema. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, a pandemia trouxe à tona aquilo que já estava sendo vivido no meio das famílias. Mas o distanciamento, os afazeres, as obrigações do dia, a rotina, não permitia que aquilo viesse à tona com tanta força. Quando as pessoas foram trancadas dentro de casa, a convivência ficou insuportável. E nós estamos falando de marido e mulher. Estamos falando, inclusive, de cristãos, irmãos. Mas dito isso, feito essa introdução a respeito do casamento, nós então partimos para o texto que foi lido sobre os deveres que Paulo está nos apontando aqui como deveres domésticos. E ele começa falando da esposa em relação ao marido. Ele vai dizer, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O marido é a cabeça, esse é o padrão de Deus para a família.
e em sendo o marido o cabeça da família, necessariamente a mulher precisa se sujeitar a ele. Esse é um dos aspectos que tem sido bombardeado por um movimento que provavelmente vocês já ouviram, que é o movimento feminista. E o feminismo, ele já entrou nas igrejas, queridos. Porque muitas vezes as mulheres não estão suportando ouvir esse ensino dentro das nossas igrejas, de que ela precisa ser sujeita ao seu esposo. Agora, o que nós precisamos compreender que essa sujeição da qual Paulo está falando não é essa sujeição que o movimento feminista tenta inculcar na cabeça das mulheres, como se fosse uma escravidão. Não é isso, queridos. A mulher, ela está debaixo da direção do homem para ser sua cooperadora. A mulher, segundo o padrão de Deus, a esposa, segundo o padrão de Deus, ela vê no homem essa figura de que é ele que governa a família. Não é que ele seja um ditador, não é que ele viva para mandar na esposa e nos filhos, não. O homem é aquele que dá a direção, que aponta o caminho e que conta com a mulher como cooperadora, como auxiliadora. Eles são uma equipe. Marido e mulher são um time, jogam no mesmo time. A mulher precisa compreender isso. A mulher sábia, ela entende isso e se porta dessa forma. A mulher sábia, ela se sujeita ao marido porque entende que essa é uma verdade de Deus. E olha só a seriedade disso. Porque Deus está comparando a figura do homem com relação à mulher, a figura de Jesus com relação a Cristo. Então ele está dizendo para a mulher, olha, mulher, você precisa se sujeitar ao seu esposo, assim como a igreja está sujeita ao Senhor Jesus. Se Cristo é o cabeça da igreja, mulher, o seu marido precisa ser o seu cabeça. Amém, mulheres? Só que esse é um dos maiores problemas hoje nas nossas famílias. A inversão dos papéis. A troca de papéis. Quando a mulher assume o governo da família, essa família está fora do padrão de Deus. Quando é a mulher que diz por onde se deve ir, essa família está fora do padrão de Deus. E quando a mulher assume essa posição, queridos, gera uma total desestabilização dentro do lar. As relações conjugais são profundamente abaladas. Há um ambiente de desrespeito e desonra para com esse homem que deveria estar nesse lugar de cabeça. A mulher que assume o lugar de governo da família está desonrando e desrespeitando o seu marido. Mas não somente isso, ela está pecando contra a palavra de Deus. E eu não quero colocar peso na vida das irmãs, mas essa é uma verdade do Senhor. E você precisa inclinar o seu coração a essa verdade, por mais difícil que ela possa parecer, diante da sua realidade matrimonial. Porque é bem verdade que muitas mulheres assumem a frente da família, assumem o governo das suas famílias, porque em muitos desses casos são os maridos que abdicam desse papel. São os maridos que se omitem de exercer o governo dos seus lares. E, queridos, nós vivemos numa geração de homens fracos, de homens tímidos, de homens que se omitem dos seus papéis, de homens que estão sempre entregando para as mulheres o governo das coisas, a responsabilidade.
A gente dá muitas vezes um exemplo muito simples que parece engraçado. É quando o filho vem, pergunta para o pai: pai, estou querendo fazer isso, isso e aquilo. Aí o pai, o que ele faz? Pergunte para quem? Para sua mãe. A gente trata isso como uma piada muitas vezes, queridos. Mas quando um homem recebe o seu filho e diz para ele: olha, fale com a sua mãe, ele está dizendo: eu não decido a respeito disso. Quem pode tomar essa decisão na nossa casa é a sua mãe. A decisão parte dela. Ela é a cabeça. No fim das contas, queridos, é isso que nós estamos incutindo no coração e na mente das nossas crianças. Pergunte para sua mãe, ela que vai decidir. Se resolva com ela. Aí o pai não quer assumir a bronca, quer ficar de boa com os filhos, às vezes, e esse papel às vezes fica só com a mãe. Pai, mãe, tome a decisão conjunta. Mas, pai, se seu filho vier para você, você diga: meu filho, eu vou conversar com a sua mãe e nós vamos decidir. Aí você vem dar a decisão. Assuma o papel de cabeça na sua casa. E é nos mínimos detalhes isso, queridos. Nos mínimos detalhes. Você começa a terceirizar, sempre dizer: é para sua mãe, é sua mãe, é sua mãe. Daqui a pouco seu filho não vem mais lhe consultar. Porque ele sabe que você não decide. Que quem decide é a mãe. Então é preciso que os homens se levantem. É preciso que os homens assumam a responsabilidade de governar, de ser o cabeça nas suas casas. Amém, homens? Mas aqui nós estávamos falando sobre as mulheres. Vamos agora entrar naquilo que Paulo está falando aos homens. Maridos, vocês são o cabeça. Simples assim. Vocês são o cabeça. Isso quer dizer o quê? Vocês são os responsáveis por serem os provedores dentro do lar. Esse é um aspecto. Vocês são responsáveis, maridos, por serem os provedores espirituais e materiais. O principal provedor de um lar não deve ser a mulher. Esse peso não deve estar sobre a vida da mulher. Embora ela seja cooperadora, e muitas mulheres, nós sabemos, têm 3 turnos, trabalham em casa, trabalham fora. Quando voltam do trabalho, trabalham em casa de novo. Mas a responsabilidade de prover materialmente a família deve ser essencialmente do esposo. É o esposo que tem que assumir essa responsabilidade, queridos. É o esposo que tem que sair de casa, ir atrás e se dedicar. E o suor da sua cabeça coloca o pão na mesa da sua família. O que nós temos visto? Homens preguiçosos. Homens terceirizando. Homens encostados nas mulheres. Em muitos lugares, queridos, o que nós vemos é isso. Homens preguiçosos. Que não querem nem mesmo trabalhar. Mas além de provedor material, você, homem, você, marido, precisa ser o provedor espiritual da sua casa. É algo muito comum dentro das nossas igrejas. Quando vai se falar em oração, não, vamos chamar o ciclo de oração. Você vai chamar o ciclo de oração, são as pessoas que oram na igreja. Quem são as pessoas que oram na igreja? Que são as pessoas mais espirituais da igreja? Que a gente caracteriza como mais espirituais? As mulheres. Você vai falar de oração, você vai pensar em alguma mulher. Não, vamos chamar a irmã, porque oração. Você vai fazer um culto de oração com os homens, queridos, é uma dificuldade. Você vai fazer um culto de oração com as mulheres, está cheio. Elas lotam. E a gente vai tratando isso com normalidade. Dentro das nossas igrejas, as mulheres estão sendo a força de trabalho.
Quando os pastores precisam de alguém disponível para ministério, para servir, para fazer, que primeiro se levantam são as mulheres. E os homens vêm como que estivessem sendo arrastados. É sempre uma dificuldade você contar com a dedicação dos homens. Então nós precisamos ter cuidado com isso, queridos. Os homens precisam assumir esse papel. Esse papel é nosso, homens. Esse desafio é nosso, homens. Quando você sai desse lugar, você deixa um peso muito grande sobre a costa da sua esposa. Quando você sai desse lugar, você desestabiliza a sua família. Quando você sai desse lugar, você está ensinando um padrão errado para os seus filhos, que daqui a pouco vão estar casando. E se eles não olharem você, eles vão levar esse padrão errado para dentro da casa deles. E vai gerar problema. E vai gerar crise. Então, homem, assuma o seu papel. Seja o provedor, inclusive, sentimental na sua casa. Seja o provedor sentimental da sua esposa. Expresse o seu amor por ela. Manifeste isso com palavras e atitudes. Faça isso para com seus filhos. Seja o provedor emocional do seu filho, da sua filha. Sabe o que eu trabalho com jovens, lá na nossa igreja. Sabe o que a gente vê muito? Meninas carentes que não tiveram o amor dos seus pais dentro de casa. É na primeira oportunidade. O primeiro camarada que manda flores. Que a menina carente, meu irmão, você faz uma florzinha, preparou chocolate, pronto, ela acha que é o homem da vida dela, porque em casa ela não foi suprida nisso. Em casa ela não foi suprida na sua necessidade emocional, na figura paterna. Então tenha cuidado com isso, homem. Seja o provedor emocional da sua esposa. Qual foi a última vez que você fez um elogio a ela? Qual foi a última vez que você deu um beijo? Qual foi a última vez que você tirou um tempo, só você e ela? Às vezes a gente está preocupado com a programação da igreja. E eu falo isso, queridos, é a partir da minha vida mesmo. Nós entramos numa programa em cima de programa e às vezes a gente esquece que sair para tomar um sorvete é tão espiritual, ou mais espiritual, porque eu estou semeando ali no coração da minha esposa. Quando eu levo meus filhos para uma praça, caminhar na praça, andar de bicicleta, eu estou fazendo algo espiritual e glorificando o nome de Deus, investindo na minha família, que é meu bem maior. E claro, trazendo a sua família para a igreja, ninguém vai negar isso. É o seu papel conduzir a sua família. A sua casa precisa ouvir. Vamos para a igreja hoje, se prepare, está tudo pronto, todo mundo arrumado, vamos para a igreja. Mas tenha cuidado de ser o provedor emocional da sua esposa e dos seus filhos. E olha só, a instrução de Paulo, repetida várias vezes, em poucos versículos. Marido, ame a sua esposa. Aqui ele está dizendo assim, ó, basta um conselho para você, homem. Ame a sua esposa. Ah, irmão Hernani, mas... então isso é tranquilo. Amar eu amo. Isso aí, se eu casei, estou até hoje com ela, tem que ser amor, meu irmão. Às vezes, uma pandemia revela se era amor ou não. Deus queira que não venha outra aí, mas... De vez em quando eles anunciam, ó, tem um novo vírus aí e tal. Será que os nossos casamentos vão suportar mais uma pandemia, queridos? E eu estou falando isso porque dentro da minha casa nós passamos por uma tempestade durante a pandemia. Justamente porque a gente estava ali 24 horas, tomando café, aí depois que toma café, tem o que para lavar? Louça. Quem vai lavar a louça do café? Quem vai lavar o banheiro? Quem vai arrumar a cama? Quem deixou isso aqui? Quem deixou esse lixo? Quem vai fazer o almoço? Quem vai lavar a louça do almoço?
Essa panela que ficou aqui esquecida. Quem não encheu a garrafa d'água? Quem não enche a forma de gelo que atira a primeira pedra? As pequenas coisas geram confusões tremendas dentro do lar. Eu precisei sentar com a minha família. Não, gente. No meio do caos, esse caos está lá fora, aqui não. Aqui quem reina é o Espírito do Senhor. Nós sentamos, alinhamos, dividimos tarefa. Você vai fazer isso. Meu irmão, foi um santo remédio, pastor. Debaixo da direção de Deus. Mas quem precisou tomar a decisão? O homem. Fui eu que disse, não, vamos colocar ordem nisso aqui. Estava todo mundo ficando doido. Mas Deus foi misericordioso e sustentou a nossa casa, como sustentou a sua casa, a família. Então, homem, a direção é, ame a sua esposa. Meu irmão Hernani, eu estou amando. Mas em que medida você está amando? Porque tem uma medida aqui. A medida é Cristo. Paulo está dizendo, olha, não é qualquer amorzinho não, tá? Não é só dar flores, bombom, cheiro no cangote. Não é só isso não. Não é só colocar o pão em cima da mesa. Não, mas eu tô... Tá lá, não falta nada dentro da minha casa. Não é só isso não, meu irmão. O amor sacrificial é o que Deus requer de nós. Olha que desafio, meu irmão. Se para vocês, mulheres, é difícil sujeitar a nós homens, e tem uns vasos aí que só a misericórdia de Deus, que as irmãs lutam mesmo para se sujeitar, mas para nós o encargo é maior, porque o nosso lombo tem que ser mais firme. Deus está dizendo para mim, meu irmão, tu tem que amar tua esposa como Cristo amou a igreja, até a morte, se for preciso. É um amor sacrificial, é um amor sem medidas, meu irmão. O amor que você tem que ter pela sua esposa é um amor sem medida alguma, sem reservas, sem ressalvas. Se for preciso morrer, é você que tem que morrer. Nem que seja de raiva. Mas é você, meu irmão. É para dar uma quebrada no gelo, né, irmãos? Que essa palavra é meio pesada. O pastor Marcelo não me chama mais. Mas é isso, queridos. Não tem outra medida para nós. Se nós quisermos viver o padrão de Deus, eu tenho que ir para esse lugar. Senhor, me ensina a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Senhor, eu oro por isso e você, homem, ore comigo sobre isso. Seja essa a sua oração, Senhor, que o meu amor seja esse amor pela minha esposa, o amor de Cristo. O amor que não vai depender das circunstâncias, se é pandemia, se não é. Não vai depender de como está a minha esposa fisicamente no decorrer dos anos. Porque o tempo chega para todo mundo. E casamento nenhum se sustenta por aparência. Nem pelas necessidades fisiológicas, como se é que vocês me entendem. Porque isso tudo é passageiro. O que sustenta o casamento, meu irmão, é estar alicerçado nessa palavra. É viver nesse padrão aqui. E diz Paulo que quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E ninguém, em sã consciência, odeia a si mesmo. Pessoa para odiar a si mesmo, existem pessoas que são capazes disso, são pessoas tremendamente doentes, adoecidas na sua alma. Mas ninguém em sã consciência se odeia. E Paulo está dizendo isso, que o nível de relacionamento entre eu e a minha esposa, o nível de união entre eu e a minha esposa é tão grande que nós nos tornamos um. Então eu não tenho que odiá-la, porque ela faz parte de mim. Amém, irmãos?
E aí então partimos para a relação pais e filhos. Paulo vai então se referir aos filhos com relação aos seus pais. Diz assim, no versículo 1 do capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ao se dirigir, então, aos filhos, queridos, Paulo está destacando dois aspectos. Está requerendo dos filhos duas coisas: obediência e honra. Obediência e honra é o que Deus requer dos filhos para com os pais. E veja só, o irmão Paulo falou aqui sobre amor. E no reino de Deus, é exatamente isso que ele diz. O amor se expressa por meio da obediência. No reino de Deus, isso é uma verdade. Se eu digo que amo ao Senhor, eu verdadeiramente só o amo se obedeço aos seus mandamentos. É o que diz lá em João 14, 15 e 21. Não adianta eu dizer que amo e vivo uma vida contrária aos mandamentos de Deus. Aí eu estou só no discurso, enganando-me a mim mesmo. Isso aqui é uma verdade na minha vida. Quando eu digo que amo ao Senhor, se eu manifesto uma vida de obediência a Ele. Então, no fim das contas, meu irmão, você que é filho, que ainda está debaixo de obediência, ainda vive com os seus pais, você deve obediência a eles. Se você não obedece os seus pais, é porque você não os ama. Se você está desobediente aos seus pais, você está dizendo que você não os ama. Porque a palavra de Deus diz que amar é obedecer. Amar é obedecer. E a obediência é em todo tempo, não só na frente dos pais. Eu sou obediente verdadeiramente é quando meu pai e a minha mãe não estão vendo. Amém, filhos e filhas? Filhos, se vocês são desobedientes aos pais, é porque vocês não o amam. E, queridos, a desobediência dos filhos é uma das marcas dos últimos dias. Abra comigo sua Bíblia em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Versículo 1 vai dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. É uma marca dos últimos dias. Olha o desafio para os pais dos últimos tempos. Sobre o mundo vai imperar isso, tudo isso, todas essas mazelas. As pessoas serão dessa forma, e nós já estamos vivendo esses dias. E a desobediência é uma marca no coração dos filhos. Mas além da obediência, o Senhor também requer dos filhos honra com relação aos seus pais. Paulo aqui está remetendo o leitor, a igreja e a nós, ao que foi estabelecido lá em Moisés, lá na lei mosaica.
Ele está aqui depois de Cristo, apontando para um ensino da lei para dizer, olha, continua valendo aquilo ali. Aquilo que Deus falou a Moisés, filhos, honrem seus pais, se perpetua no tempo, pós morte e ressurreição de Jesus, e é um valor para nós hoje. É uma verdade para nós hoje, nós precisamos ver isso, honrar pai e mãe. E é algo tão valioso para Deus, tão precioso, que ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Filhos e filhas, se vocês obedecerem seus pais, seus dias serão prolongados na terra. Eu posso concluir também que a partir disso, que filhos e filhas desobedientes têm seus dias encurtados na terra. Tem seus dias encurtados na terra. Então tenham cuidado com isso, queridos. A honra aos pais envolve atos de bondade, filhos. A honra aos pais envolve também obediência, mas envolve auxílio, suporte, com os afazeres, às vezes, dentro de casa. É uma ajuda que você pode dar para o seu pai, uma ajuda que você pode dar para a sua mãe, ali na rotina do lar. Qual é a contribuição que você pode dar dentro da sua responsabilidade? Às vezes é arrumar sua cama. Às vezes é arrumar seu quarto. Às vezes é não bagunçar. É arrumar seus brinquedos. Honra também é, filhos e filhas, estudar. Você ser obediente, eu tenho que estudar. Seus pais estão trabalhando, investindo na sua vida, você precisa estudar. Isso é honra também. Amém, irmãos? É algo muito sério, queridos. Nós precisamos dar importância a esses valores e implantá-los nas nossas casas. Esse mandamento de honra é tão sério que o Senhor estabeleceu até uma pena mais grave para aqueles que descumprirem, que é a morte. Êxodo 21:15 diz assim, ó, quem agrediu o próprio pai ou a mãe terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Olha só como era no tempo da lei. Êxodo, eu li para vocês Êxodo 21:15 e 17. Claro que isso não se aplica para os dias de hoje. Ninguém vai executar filhos por desobediência, mas, no fim das contas, esses atos de desonra, agressão aos pais, amaldiçoar os próprios pais, atrai para si espírito de morte, de destruição. É uma realidade espiritual que passa a perseguir os próprios filhos. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a isso, ao que é obedecer a partir do ensino bíblico, do ensino da palavra de Deus. Amém? Agora, pais, Paulo também os ensina a como agir com relação aos seus filhos. Diz assim no 6:4, vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. No que diz respeito à família, o último aspecto tratado aqui por Paulo é a relação dos pais para com seus filhos. E um dever aos pais: não irritem, não provoquem ira aos vossos filhos. Um dia desse eu estava chegando no meu serviço. Tá ruim? Amém? Estão ouvindo, irmãos? Um dia desse eu estava chegando no meu serviço e entrando no elevador. Vai entrando um senhor, um pai, com o seu filho. Um adolescente, um jovem, mais ou menos ali dos seus 15 anos. E estava eu ali, tinha um outro funcionário. E na hora que esse jovem entrou, esse pai já foi tratando ele de uma forma agressiva. Bora, te vira e aperta aí o botão. Né? Tem o painel lá com os botões.
E aquele jovem ficou ali meio acanhado, e ele, bora, te vira aí. Quando eu tinha a tua idade, rapaz, eu vinha a pé para as coisas. Eu andava era de bicicleta, era de ônibus. Tu tá de carro, bora, te vira. E eu percebi aquele jovem extremamente constrangido. Aquele pai estava expondo o seu filho diante de outras pessoas, ridicularizando o seu filho diante dos outros, menosprezando o seu filho diante dos outros, criticando severamente seu filho diante dos outros. O que ele gerou no coração desse filho, queridos? Ira, descontentamento. Então, no dia a dia, às vezes os pais se esquecem dessa verdade bíblica, dessa incumbência que está sobre nós pais, que nós não devemos gerar ira no coração dos nossos filhos. Precisamos ter cuidado com isso, de sermos severamente críticos, de expor os nossos filhos ao ridículo no meio de outras pessoas. Não é assim que se educa, não é assim que se ensina, não é expondo. Você quer ensinar seu filho? Chame reservadamente, sente com ele, coloque ele na mesa, vá no seu quarto, sente com ele à cama, converse com ele, mas não expõe seu filho ao ridículo, amado. O dever dos pais é criar os seus filhos. O dever dos pais é criar os seus filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma geração de pais terceirizando. Não, quem tem que educar na escola. Aí o camarada vai lá na escola fazer confusão, muitas vezes, porque ele quer que a escola eduque. Ou às vezes não, é a igreja, é o pastor, é a escola bíblica, não, é o ministério infantil. Não, queridos, a obrigação está, o encargo está sobre pais e mães. Escola ajuda no aprendizado, no ensino. Igreja ajuda a conhecer a Deus, no caminhar com Deus. Mas educação é de casa. Educação se tem em casa. Na escola e na igreja, a gente demonstra se tem ou não educação em casa. Na escola e a igreja, a gente não frequenta para aprender o que é educação. Educação é dentro do lar. Educação é pai e mãe que dá. Amém, irmãos? É a obrigação nossa. E eu falo isso, queridos, com muito temor e com um senso de responsabilidade muito grande que eu tenho hoje. Eu tenho um filho que ontem ele fez 7 meses. E esse filho, eu e a minha esposa esperamos por nada menos que 12 anos. Durante 12 anos nós tivemos em torno de 6 perdas. Filhos que foram gerados, mas que não chegaram a sair do ventre da minha esposa. Vimos muitas mortes, sepultamos muitos filhos. E quando a nossa esperança já definhava, aprove ao Senhor nos dar um varão. Talvez em outra oportunidade eu possa compartilhar desse testemunho. Mas nós vimos a mão do Senhor na nossa história. Muitos decretaram até o fim da nossa família. Muitos acreditavam que se a minha esposa não me desse um filho, o nosso casamento estava com os dias contados. Pessoas chegaram a falar isso para mim, em off, depois que nosso filho nasceu. Mas, queridos, Deus é um Deus de esperança e de amor. E hoje eu olho para o meu filho com um senso de responsabilidade, porque em 12 anos, Deus também estava construindo um pai. E eu estava refletindo, queridos, e imaginando, porque eu vejo hoje, não com olhar de crítica, mas avaliando determinados pais. Ontem eu estava no aniversário de família e um desses pais, com 2 filhos, embriagado, bêbado na frente dos seus filhos, depois confusão com a esposa para ir para casa e tudo.
E eu, durante todo esse tempo, o Senhor veio me forjando e colocando em mim valores, queridos, que nós precisamos preservar. Pai precisa ser exemplo para os seus filhos. Pai ensina os seus filhos vivendo, fazendo. Ninguém aprende, não, olha filho, aquele velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona. Só tem autoridade no ensino quem vive o que prega. Amém, pais e mães? Precisamos viver. Há um grande risco. O risco que nós vivemos é um risco de desconexão geracional. São pais que se desconectam do coração dos seus filhos. São filhos que, no fim das contas, são como órfãos. Tem ali a figura do pai, tem ali a figura da mãe, mas emocionalmente e espiritualmente estão órfãos. Às vezes, pela misericórdia de Deus, encontram em lugares como esse, em igrejas como esse, referências espirituais. Referências, exemplos a serem seguidos. E que bom que nós temos a igreja, e que bom que nós temos pastores, e que bom que nós temos líderes, e que bom que nós temos irmãos, que nós podemos realmente nos espelhar quando nós não temos na nossa casa. Mas nós, como igreja, não. Nós precisamos ser esses referenciais. Nós não podemos abdicar disso. Não podemos abrir mão dos nossos papéis. Não podemos nos acomodar e permitir que o coração dos nossos filhos esteja desconectado dos nossos corações. E essa também é uma marca dos últimos dias. Mas há uma promessa do Senhor. E a promessa do Senhor a respeito de um avivamento, olha só, que curioso. Quando a palavra de Deus nos aponta sobre um tempo de avivamento, lá em Malaquias 4, 5. Vamos lá, vamos ler. Malaquias 4, 5 vai dizer assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só qual é a mensagem do profeta a respeito do grande e terrível dia do Senhor. A conversão do coração dos pais aos filhos. E em sequência, Malaquias 4, 5 e 6. No grande dia do Senhor. Sabe o que o profeta vem fazer? Aqui a mensagem, na verdade, quando ele fala do profeta Elias, ele está apontando para o próprio Senhor Jesus. Então, uma das obras de Cristo Jesus, dos últimos dias, é a conversão do coração dos pais aos filhos e, como resposta, o coração dos filhos aos pais. A iniciativa parte de quem? Dos pais. É primeiro o coração dos pais que se converte aos filhos. E então o coração dos filhos se converte aos pais. Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Agradeço imensamente a oportunidade dada pelo pastor e por essa casa. Me coloco à disposição sempre que precisarem. Mas eu convido você a ficar de pé para que nós possamos orar juntos. Eu queria que, na verdade, você colocasse a sua vida diante de Deus. Queria que você orasse a respeito daquilo que o Senhor falou ao seu coração nessa noite. Porque o que eu trouxe, queridos, não foi nada de mim. O que eu trouxe foi simplesmente a palavra. Aquilo que o Senhor estabelece
nas Escrituras, quando Ele nos ensina a respeito do que é família. E talvez você hoje, ouvindo isso, talvez tenha recebido alguma coisa aqui como um peso, como uma acusação. Mas não deixe que essa palavra entre dessa forma no seu coração. Veja nessa noite uma oportunidade que o Senhor está concedendo a mim e a você de conserto, de ajuste. Porque o intuito do Senhor, primeiramente, quando Ele vem para nos confrontar, quando Ele vem para nos exortar, é porque Ele quer conserto, é porque Ele quer ajuste. E Deus quer fazer conserto nas nossas famílias nessa noite. E Deus quer fazer ajustes nas nossas famílias nessa noite. Mulher, Deus quer fazer consertos e ajustes em você essa noite. Abre o seu coração para isso. Homem, maridos, o Senhor quer fazer consertos e ajustes nessa noite dentro de você, querido. Na sua mente e no seu coração. Filhos e filhas, Deus quer fazer consertos e ajustes. Pais e mães, Deus quer fazer consertos e ajustes. Porque Ele quer nos trazer para o seu propósito. Ele quer nos trazer para o centro da sua vontade. Ele quer nos fazer desfrutar de todas as benesses que Ele tem para uma família que se rende, que se prostra para viver verdadeiramente o padrão que Ele estabeleceu no mundo caído. Veja quão grande privilégio há sobre as nossas vidas. O Senhor nos chamou para viver nesse padrão, para que o mundo veja em nós o que é verdadeiramente uma família. O mundo vai ver em nós, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos com os nossos pais, o que é verdadeiramente ser família. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite, Pai. Mas nós não queremos viver só de conceitos. Nós não queremos viver só de aprendizado, Pai. Nós queremos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então nós, como maridos, te pedimos, Senhor, nos ensina a amar as nossas esposas no padrão sacrificial, Senhor. Nos ensina a amá-las dessa forma. Nós queremos, Senhor, ter-te como referencial nesse amor. Não queremos ter outro referencial. Os nossos referenciais não são os nossos pais. Não são como os nossos pais amavam as nossas mães. O nosso referencial é Tu, Jesus. Então nós queremos nos sacrificar por elas. Pai, que as nossas esposas entendam que elas estão submissas a nós, como seus maridos. Que em nome de Jesus, Senhor, Tu implante nisso, em cada coração, de cada esposa, de cada mulher, uma cooperadora zelosa do seu casamento, uma mulher que honre o seu esposo, que tenha ele como cabeça, que dê a ele a autoridade, o governo da casa, mas também que é a sua conselheira. Ela não obedece cegamente, ela tem conselhos a dar, ela vê coisas que o marido não vê. Mas essa mulher não é escrava, essa mulher é submissa, porque ela entende nesse homem a figura de Deus, a autoridade de Deus derramada sobre ele. E ela vai ajudar esse homem a assumir essa posição. Ela não vai disputar com ele, mas ela vai ajudá-la a, nas suas dificuldades, a esse homem assumir esse papel. E Pai, nós colocamos aqui, Senhor, que no coração dos nossos filhos nós vamos ver honra e obediência, Pai. Os nossos filhos serão honrosos e obedientes. E nós, como pais, seremos pais
que amaremos os nossos filhos, que não geraremos ódio e desgosto no coração deles, mas ganharemos o coração dos nossos filhos para que eles caminhem conosco o caminho que o Senhor tem nos proposto, Pai. Nos ajuda e nos socorre, Pai. Nos livra do divórcio, nos livra da contenda. Pai, em nome de Jesus, aquele que está com seu coração ferido, a esposa que está ferida hoje, Pai, que venha o teu bálsamo. Dá coragem a esse homem a pedir perdão. Dá coragem a esse homem a manifestar amor através de atitudes, através dos seus lábios. Homem, não emudeça. A sua mulher precisa ouvir que você a ama. A sua mulher precisa ouvir que ela é a única mulher que você deseja. A sua mulher precisa ouvir que você jamais a deixará. Rompa com esse silêncio. Supra a necessidade emocional da sua casa. Diga aos seus filhos que você os ama e que você os protege. Filhos, diga aos seus pais que você os ama, honrando-os e os obedecendo. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra. Que o teu Espírito continue a ministrar os nossos corações, nos conduzindo por esse caminho de consertos, Pai, que muitas vezes exige renúncia, exige humildade em pedir perdão, em se retratar, e nos dá essa habilidade, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas há em nós o Espírito Santo, que quebranta os nossos corações e que nos faz, Senhor, romper com toda a dureza, porque nós sabemos que é o nosso lar que será restaurado a partir dessa nossa conduta, porque o Senhor vela pela sua palavra, e quando nós assumimos essa posição, o Senhor vai responder às nossas orações. Faz como tu queres em nós e através de nós, para que a nossa casa, que a nossa família resplandeça a tua glória nessa terra, em nome de Jesus. Amém.